A cena se inicia com um ato de crueldade que ecoaria por todo o centro financeiro. Priscila, em um acesso de fúria e preconceito, pegou um copo de água gelada e o despejou sobre Benedito diante de todos os presentes. Saia daqui, mendigo, gritou ela, com a voz carregada de um veneno que buscava reafirmar sua suposta superioridade. O riso dos funcionários serviu como trilha sonora para aquela humilhação pública, mas o silêncio que se seguiu no dia seguinte seria muito mais ensurdecedor. A verdade, quando finalmente revelada, transformou corações e forçou cada um daqueles executivos a repensar a fragilidade de seus próprios valores diante de um homem que eles julgaram apenas pelo tecido de sua camisa. Era uma manhã de terça-feira comum quando Benedito parou diante da imponência da Corporação Excellence, um gigante de vidro e aço de 40 andares que refletia o sol de forma quase agressiva. Ele ajeitou sua camisa xadrez desbotada e sentiu o volume dos documentos no bolso da calça jeans surrada, respirando fundo antes de atravessar a porta giratória. O contraste era violento, o saguão exalava o cheiro de couro caro e perfumes importados, um mundo de mármore italiano e lustres de cristal que parecia rejeitar organicamente qualquer coisa que não brilhasse. Para os funcionários impecáveis que ali circulavam, Benedito era uma mancha visual em um cenário de perfeição estética. Benedito, com seus 60 e poucos anos e cabelos grisalhos despenteados, caminhava com a dignidade de quem não possui nada a esconder. Suas botas estavam limpas, embora gastas, e ele trazia no bolso uma foto dobrada que tocava como se fosse um talismã de coragem. Ao se aproximar do balcão, encontrou Larissa Monteiro, a recepcionista cujo blazer azul marinho e sorriso gélido serviam como a primeira barreira contra o indesejado. Bom dia, disse ele com uma calma que contrastava com a agitação do local. Gostaria de falar com alguém do Departamento de Recursos Humanos. A simplicidade do pedido pareceu um insulto à sofisticação do ambiente, deixando Larissa momentaneamente sem palavras. A recepcionista piscou, tentando processar a audácia daquele homem. Senhor, o senhor tem agendamento? Perguntou ela, enquanto buscava apoio visual nos colegas que já começavam a observar a cena. Não tenho, mas posso esperar, respondeu Benedito, mantendo o olhar direto. A resposta desarmou Larissa, que logo recuperou sua postura defensiva ao notar os olhares curiosos dos outros funcionários. Senhor, o departamento de RH não atende sem agendamento e, geralmente, bem, o senhor está procurando emprego? A pergunta veio carregada de uma suposição condescendente, como se a única função possível para alguém como ele fosse a limpeza ou a segurança. Benedito não se abalou com a insinuação de que só poderia estar ali por desespero financeiro. Não estou procurando emprego, afirmou ele, mantendo o tom de voz nivelado e sereno. Tenho uma proposta importante para apresentar à empresa. O comentário foi o estupim para que Larissa soltasse uma risada curta e debochada, que atraiu a atenção de Márcio Silva, o supervisor do primeiro andar. Márcio, com seu terno cinza e sapatos italianos barulhentos, aproximou-se com o ar de quem comanda um território sagrado. Larissa, que situação é essa? Questionou ele, ignorando a presença física de Benedito como se ele fosse um objeto inanimado. Este senhor está aqui dizendo que tem uma proposta para a empresa, explicou a recepcionista, mal conseguindo conter o sarcasmo. Márcio finalmente mediu Benedito de cima a baixo, avaliando seu valor humano pelo preço de suas roupas, uma métrica comum nos corredores da Excellence. Senhor, o senhor tem certeza de que está no lugar certo? Ironizou o supervisor. Esta é a Corporação Excellence. Nós não atendemos vendedores de porta em porta. A humilhação era deliberada, um teste de resistência para o homem de camisa xadrez que, contra todas as expectativas, permaneceu imóvel e firme. Entendo que minha aparência pode causar estranheza, disse Benedito, e sua voz possuía uma ressonância que calou por um instante os sussurros ao redor. Mas tenho assuntos sérios para tratar aqui. Márcio soltou uma gargalhada genuína, ecoando a arrogância de quem acredita que o dinheiro é a única linguagem válida. Assuntos sérios? Senhor, esta empresa movimenta milhões por mês. Nossos clientes são as maiores corporações do país. Que tipo de assunto o senhor poderia ter conosco? O desafio estava lançado, e o preconceito já não era mais disfarçado sob o véu do profissionalismo. Buscando encerrar o impasse, Benedito retirou do bolso papéis dobrados e levemente amassados.
Estes documentos provam minha ligação com esta empresa, afirmou ele, estendendo a mão. Márcio, no entanto, sequer tocou nos papéis, fazendo um gesto de desdém com as mãos. Senhor, qualquer um pode imprimir papel hoje em dia, isso não significa nada, rebateu o supervisor. Foi nesse momento de tensão máxima que as portas do elevador se abriram, revelando Priscila, a executiva cuja reputação de implacável era conhecida por fazer subordinados tremerem apenas com um olhar. Priscila caminhou em direção ao grupo com passos assertivos, seus sapatos de grife estalando no mármore como uma contagem regressiva. Ao ver o aglomerado de pessoas e a figura humilde de Benedito, seus olhos se estreitaram em uma expressão de profundo nojo. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, sua voz cortando o ambiente como uma lâmina fria. Márcio, buscando validação, apressou-se em responder, Doutora Priscila, este senhor apareceu aqui dizendo que tem uma proposta para a empresa. A executiva parou a poucos centímetros de Benedito, permitindo que seu desprezo se tornasse quase físico. Ela o olhou com uma indignação que beirava o ódio, sentindo que a presença dele era um insulto pessoal à estética da sua corporação. Proposta usando essas roupas nesta empresa, questionou ela, com um sorriso de escárnio. O que Priscila e os demais não sabiam era que aqueles papéis amassados continham a assinatura do fundador original, e que o mendigo diante deles era, na verdade, o proprietário do terreno onde o prédio fora construído e o detentor da maior parcela de ações da holding, vindo pessoalmente para avaliar a cultura da empresa que ele mesmo ajudara a criar décadas atrás. Seria a última vez que o julgamento superficial governaria aquele saguão. Benedito manteve a serenidade, embora o ambiente estivesse saturado de desprezo, e respondeu com uma clareza que feriu o orgulho dos presentes, tenho assuntos importantes para discutir com a diretoria. A risada de Priscila explodiu, aguda e metálica, ecoando pelas paredes de mármore e atraindo a atenção de todos os níveis hierárquicos que circulavam pelo saguão. Diretoria? Senhor, o senhor tem ideia de onde está? Esta não é a assistência social, aqui é a Corporação Excellence, disparou ela, enquanto secretárias e gerentes se aglomeravam para assistir ao que consideravam um entretenimento matinal gratuito, olhando para o homem como se ele fosse uma anomalia em seu ecossistema de luxo. O burburinho de julgamentos cresceu como uma onda, alimentado por comentários condescendentes e acusações veladas de funcionários que se sentiam protegidos por seus crachás dourados. Talvez tenha se confundido de endereço, sugeriu uma secretária com uma falsa gentileza que mal escondia o escárnio, enquanto outro murmurava sobre a possibilidade de um golpe. Benedito, porém, permanecia como uma rocha no centro daquela tempestade, tocando a foto em seu bolso com a ponta dos dedos antes de declarar, não me confundi. Sei exatamente onde estou e por que vim aqui. A firmeza em sua voz fez o silêncio retornar por um breve segundo, apenas para ser quebrado pelo desafio de Priscila. Então explique. Que assunto tão importante trouxe o senhor até nossa empresa? Questionou a executiva, cruzando os braços com a arrogância de quem detém o poder absoluto sobre aquele território. Antes que Benedito pudesse proferir uma palavra, Délcio, o imponente chefe de segurança, surgiu com sua presença intimidadora, pronto para cumprir as ordens de remoção. Doutora Priscila, quer que eu resolva esta situação? Perguntou ele, usando o termo resolver como um eufemismo para expulsão física. Priscila, contudo, fez um gesto para que ele esperasse, querendo prolongar o espetáculo. Ainda não, Délcio. Estou curiosa para ouvir que proposta mirabolante nosso visitante tem para nos apresentar, ironizou ela. Benedito olhou para cada um daqueles rostos e não sentiu raiva, mas sim uma melancolia profunda, a tristeza de quem vê a degradação da alma humana através do sucesso material. A proposta que tenho, começou ele, mantendo o tom baixo e pausado, é sobre os valores que esta empresa deveria representar, sobre como tratamos as pessoas que consideramos diferentes de nós. A resposta gerou uma nova onda de risos liderada por Priscila. Valores? Senhor, nossos valores estão bem claros: excelência, eficiência, resultados. Não creio que alguém como o senhor possa nos ensinar algo sobre isso, afirmou ela, enfatizando o distanciamento social entre eles. Alguém como, repetiu Benedito, devolvendo a pergunta com uma precisão cirúrgica. E como exatamente a senhora me classificaria?
O questionamento direto deixou Priscila momentaneamente desarmada, pois verbalizar seu preconceito seria admitir uma baixeza que sua posição social não permitia. Ela tentou se esquivar com uma falsa diplomacia. Bem, o senhor claramente não pertence a este ambiente. Benedito, sem se deixar intimidar, insistiu no ponto crucial daquela interação. E que ambiente seria adequado para mim? Foi quando Márcio, impaciente com a demora, decidiu intervir de forma mais ríspida. Senhor, está perdendo o tempo de todo mundo aqui. Se quer procurar emprego, tem agências especializadas. Se quer vender alguma coisa, tem outros lugares. Aqui não é lugar para... Márcio hesitou, mas Benedito completou a frase com uma suavidade devastadora, para pessoas como eu. O constrangimento que se seguiu foi palpável, uma tensão que pairava sobre as roupas caras e os perfumes importados. Benedito olhou ao redor, sussurrou algo inaudível para a foto em seu bolso e encarou Priscila novamente. Preciso testar algo muito importante aqui. Algo que prometia a uma pessoa muito especial que eu faria. A curiosidade de Larissa, a recepcionista, superou seu protocolo de indiferença, levando-a a perguntar o que exatamente ele pretendia testar. Benedito esboçou um sorriso melancólico, o tipo de sorriso que carrega o peso de uma verdade dolorosa recém-descoberta. Quero ver se ainda existe humanidade no coração das pessoas bem-sucedidas. Se o sucesso não matou completamente a capacidade de enxergar o valor em cada ser humano, explicou ele. Naquele momento, ele percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando, e que a foto em seu bolso era o último elo com a esperança de que a bondade ainda pudesse florescer em solo tão árido. Na manhã seguinte, a cena se repetiu com uma precisão assombrosa, deixando Larissa em estado de choque ao vê-lo cruzar a porta exatamente às 8h15. Não acredito, murmurou ela, ligando imediatamente para o ramal interno de Márcio. Benedito vestia as mesmas roupas, a camisa xadrez e as botas gastas, mas seu olhar trazia uma determinação renovada. Bom dia, Larissa, disse ele, causando desconforto na recepcionista por usar seu nome com tanta familiaridade. Senhor, o que está fazendo aqui de novo? Perguntou ela, enquanto Márcio já descia as escadas furioso, acompanhado por 2 pesos pesados da diretoria. Desta vez, Márcio não estava sozinho, trazia consigo Roberto Figueiredo, o gerente comercial conhecido por sua frieza implacável, e Leonardo Costa, o diretor de operações famoso por resolver crises de forma definitiva. Explique o que está acontecendo aqui. Por que continua voltando? Exigiu Márcio, sua voz carregada de uma irritação que beirava a agressividade. Benedito, calmo como a superfície de um lago, respondeu com a simplicidade que tanto os enfurecia, porque ainda não consegui cumprir o que vim fazer. Ainda preciso falar com a diretoria. Roberto Figueiredo deu um passo à frente, avaliando Benedito como se ele fosse um obstáculo logístico a ser removido da planilha de custos. Márcio me contou sobre sua situação, disse Roberto, com um tom de voz que não admitia réplicas. Senhor, nossa paciência tem limites e o tempo desta empresa custa milhares de dólares por minuto. O que o senhor carrega nesses papéis que julga ser tão importante para nós? Benedito estendeu novamente os documentos, mas antes que pudessem ser lidos, a tensão foi interrompida pelo som de um copo de água sendo enchido, prenunciando o ato final de humilhação que mudaria o destino de todos naquele edifício. Roberto Figueiredo, buscando encerrar o confronto com uma autoridade gélida, deu um passo à frente e confrontou o homem de aparência simples. Vamos ser diretos. O que exatamente você quer aqui? Benedito, sem desviar o olhar, manteve a postura que tanto irritava os executivos pela falta de submissão e respondeu: quero apresentar uma proposta que pode transformar esta empresa. A declaração provocou uma troca de olhares de pura incredulidade entre os 3 diretores, culminando em uma risada seca de Leonardo Costa, que não escondia o sarcasmo. Transformar a Corporação Excellency, senhor? Esta empresa fatura mais de 500 milhões por ano. Temos contratos com as maiores multinacionais do país. Que tipo de transformação uma pessoa como você poderia propor? O desprezo na frase de Leonardo foi tão cortante que até Larissa, a recepcionista acostumada com a frieza do ambiente, demonstrou um leve desconforto. Benedito, contudo, absorveu o veneno com a serenidade de quem conhece verdades invisíveis aos olhos arrogantes.
Uma transformação nos valores humanos, afirmou ele com uma voz que parecia carregar o peso de décadas. Na forma como tratamos as pessoas que consideramos diferentes. A resposta foi recebida como uma piada de mau gosto por Roberto, que rebateu prontamente: valores humanos? Senhor, aqui lidamos com resultados, produtividade, lucro. Não temos tempo para filosofia barata. A tensão no saguão atingiu um novo patamar quando as portas do elevador se abriram e Priscila surgiu como um furacão de elegância e fúria. Ao deparar-se com Benedito novamente, sua paciência, que já era escassa, desapareceu por completo. Esse homem não desiste, exclamou ela, aproximando-se com passos rápidos e ruidosos sobre o mármore. Leonardo, mantendo o tom irônico, explicou a situação à colega, tentando nos convencer de que tem alguma proposta mirabolante para a empresa. Priscila, então, decidiu que era hora de usar sua autoridade para encerrar o caso de forma definitiva. Senhor, vou ser muito clara, começou Priscila, sua voz tremendo levemente de indignação. Ontem foi uma confusão que toleramos por educação. Hoje é perturbação. Se aparecer aqui amanhã, será invasão. A ameaça pairou no ar, mas Benedito não recuou um centímetro sequer. Não estou invadindo nada, corrigiu ele calmamente. Estou exercendo meu direito de falar com representantes desta empresa. A menção à palavra direito provocou um novo surto de deboche na executiva, que soltou uma gargalhada curta e amarga. Que direito? Você não é cliente, não é fornecedor, não é nada para esta empresa. A declaração brutal de Priscila ecoou pelo saguão, fazendo com que os funcionários ao redor diminuíssem o passo, alguns já com celulares em punho para registrar o embate. Benedito, no entanto, lançou uma pergunta que mudaria o curso daquela manhã. Como tem tanta certeza de que não sou nada para esta empresa? Márcio franziu a testa, sentindo uma pontada de dúvida, mas Roberto interveio com a mesma superficialidade de antes, porque é óbvio. Basta olhar para você. Foi então que Benedito revelou uma faceta que nenhum deles esperava, uma autoridade que não vinha do terno, mas do conhecimento. Às vezes as aparências enganam, disse Benedito, retirando novamente os papéis do bolso enquanto fixava o olhar nos executivos. Principalmente quando se trata de pessoas que preferem julgar pela roupa em vez de ouvir o que alguém tem a dizer. Leonardo apontou para os documentos com desdém, repetindo que papéis podiam ser falsificados, mas Benedito interrompeu com uma precisão cirúrgica: então vou provar de outra forma. Vocês sabem que esta empresa foi fundada em uma quarta-feira de março? Sabem que o primeiro contrato foi com a Indústrias Medeiros, no valor de R$ 200 mil? Sabem que a primeira sede ficava na Rua das Palmeiras, número 347. O silêncio que se abateu sobre o saguão foi ensurdecedor e gélido. Márcio sentiu o sangue sumir do rosto, enquanto Roberto e Leonardo perdiam a cor, em choque com os detalhes históricos que poucos ali conheciam. Mas Benedito não parou por aí e começou a expor as feridas abertas da gestão atual. Sei que perderam o contrato com a Petrominas porque Roberto chegou atrasado na reunião decisiva. Sei que Leonardo aprovou uma compra superfaturada do primo dele. Sei que Priscila demitiu a secretária Fernanda porque ela descobriu que as horas extras não estavam sendo pagas corretamente. Cada revelação era como uma explosão no centro da corporação Excellence, expondo segredos que os executivos acreditavam estarem enterrados sob camadas de burocracia. De onde você tirou essas informações? Perguntou Priscila, sua voz agora destituída de qualquer arrogância, soando apenas pequena e assustada. Benedito respondeu com um enigma que os deixou ainda mais vulneráveis. Há coisas que acontecem nesta empresa que vocês acham que ninguém sabe. Há conversas que acham que ninguém ouve. Há decisões que tomam pensando que nunca serão questionadas. Márcio, em um esforço desesperado para retomar o controle, acusou-o de chantagem, mas Benedito apenas sorriu com tristeza. Chantagem seria se eu quisesse dinheiro ou favores. Eu só quero uma coisa, que me ouçam com respeito. Priscila tentou argumentar que ele ainda assim não pertencia àquele lugar, mas a pergunta de Benedito cortou o ar como uma lâmina de verdade. Quem decide onde eu pertenço? Vocês? Com base no quê? No preço da minha roupa, no corte do meu cabelo, na marca dos meus sapatos.
A falta de resposta dos executivos era a confissão silenciosa de seu próprio preconceito. No auge da humilhação, uma voz jovem e inesperada surgiu no meio da multidão. Camila, uma assistente administrativa que observava tudo com indignação, aproximou-se timidamente, mas com uma coragem admirável. Desculpem, disse ela, interrompendo o círculo de poder, mas não consigo deixar de notar que estão tratando este senhor com muita falta de educação. Priscila virou-se para ela como uma fera ferida, ordenando que voltasse ao trabalho, mas Camila não recuou. É da minha conta quando vejo alguém sendo humilhado no meu local de trabalho. Naquele momento, a barreira da indiferença começava a ruir diante de uma verdade que as roupas caras não podiam esconder. Roberto Figueiredo soltou uma risada nervosa, tentando mascarar o desconforto que a intervenção da jovem assistente causará no ambiente. Humilhado? Ninguém está humilhando ninguém. Estamos apenas tentando manter a ordem, justificou ele, ajustando o paletó como se o gesto pudesse restaurar sua autoridade moral. Camila, porém, não se deixou intimidar pela hierarquia e rebateu com uma coragem que silenciou o saguão. Que ordem? A ordem que diz que só pessoas bem vestidas merecem respeito. O questionamento atingiu o cerne da cultura da empresa, deixando os executivos sem uma resposta imediata que não soasse abertamente preconceituosa. Benedito olhou para a jovem com uma gratidão que transparecia em seus olhos cansados, reconhecendo nela o primeiro lampejo de humanidade genuína naquele edifício de vidro. Muito obrigado, Camila, disse ele, e o uso de seu nome fez a jovem estremecer de surpresa, pois ela nunca o havia mencionado. Priscila, percebendo que perdia o controle da narrativa, interveio com uma frieza cortante. Camila, sugiro que repense sua atitude se quiser continuar trabalhando aqui. A ameaça de demissão pairou no ar, brutal e direta, mas, para surpresa de todos, a assistente não recuou, mantendo-se firme ao lado do homem que todos desprezavam. Antes de se afastar, Benedito aproximou-se de Camila e sussurrou palavras que a deixaram em estado de choque. Coragem é rara por aqui. Sua mãe deve estar orgulhosa da filha que criou. A revelação pessoal sobre sua família a deixou paralisada, perguntando-se como aquele desconhecido sabia de sua vida. Ele então se virou para os executivos com uma promessa que soou como um ultimato. Voltarei amanhã e no próximo dia e no outro, até que me ouçam com o respeito que toda pessoa merece. Márcio, movido por uma curiosidade que começava a suplantar sua irritação, perguntou por que aquilo era tão importante para ele. Benedito tocou a foto no bolso, e sua expressão foi tomada por uma melancolia devastadora. Por que prometi a alguém muito especial que testaria se ainda existe bondade no coração das pessoas? E até agora, ele fez uma pausa, olhando ao redor para os rostos gélidos. Estou descobrindo coisas que ela ficaria muito triste em saber. Priscila, agora curiosa, perguntou de quem ele falava, mas Benedito apenas sorriu com a mesma tristeza dos dias anteriores e caminhou para a saída. Antes de atravessar a porta, lançou um último aviso. Há coisas sobre esta empresa que vocês não imaginam que eu sei. E há coisas sobre mim que vão mudar tudo o que pensam saber. No terceiro dia, a atmosfera na Corporação Excellence estava carregada de uma eletricidade estática. A presença de Benedito já não era apenas um incômodo, mas um evento esperado. Larissa largou o telefone ao vê-lo entrar, e sussurros se espalharam como pólvora. Ele voltou. Terceiro dia seguido. O que ele quer mesmo? Benedito caminhou até a recepção com a mesma dignidade, mas seus olhos refletiam uma dor acumulada pelas verdades que o ambiente revelava. Larissa, para sua própria surpresa, sentiu um peso no peito que se assemelhava à culpa, algo que nunca experimentara antes em sua posição de poder. Bom dia, Benedito, disse ele, forçando a recepcionista a uma reação humana. Bom dia, Senhor Benedito, ela respondeu automaticamente, arregalando os olhos logo em seguida ao perceber que, pela primeira vez, havia conferido a ele o título de respeito que lhe fora negado desde o início. O momento foi interrompido pela chegada triunfal de Márcio, Roberto e Leonardo, cujo bom humor evaporou instantaneamente ao verem a figura persistente na recepção. Roberto resmungou sobre a obsessão do homem, enquanto Leonardo classificava a situação como ridícula e inadequada para o ambiente corporativo. Márcio aproximou-se com passos decididos, tentando encerrar o ciclo de uma vez por todas. Senhor, preciso ser direto com o senhor. Esta situação não pode continuar.
Está perturbando nosso ambiente de trabalho, afirmou o supervisor. Benedito, sem se abalar, devolveu a provocação com uma suavidade que desarmava qualquer agressividade. Estou perturbando. Roberto tentou explicar que a presença dele causava desconforto, e Benedito, com uma precisão cirúrgica, perguntou: desconforto para quem? Para seus funcionários, seus clientes ou para suas consciências? A pergunta caiu como uma pedra em um poço profundo, ecoando no silêncio que se seguiu. Antes que a discussão pudesse prosseguir, a porta principal se abriu para Joaquim Oliveira, um entregador de 50 anos que carregava uma caixa visivelmente pesada. Suando e ofegante, ele pediu uma assinatura rápida para poder seguir com suas entregas atrasadas. Larissa, retomando seu papel defensivo, nem sequer olhou para o rosto do homem antes de disparar secamente: elevador de serviço é nos fundos. Joaquim tentou argumentar, explicando que era apenas um segundo, mas a recepcionista foi implacável, reafirmando que regras eram regras e que o saguão principal não era lugar para serviços braçais. Roberto, sentindo-se no dever de reforçar a exclusividade do local, intrometeu-se na conversa. Você ouviu a moça? Funcionário de entrega não fica no saguão principal. Isso aqui não é depósito. A humilhação no rosto de Joaquim foi evidente, ele baixou os olhos e começou a se retirar com o peso da caixa e do desprezo alheio. Foi nesse instante que Benedito agiu, rompendo o protocolo de indiferença que governava a Excelência. Joaquim, chamou ele, fazendo o entregador parar surpreso. Deixe-me ajudar. Antes que qualquer executivo pudesse protestar, Benedito segurou uma das pontas da caixa pesada. Para onde vai isso? Perguntou Benedito com um sorriso genuíno. Joaquim, ainda atônito, informou que o destino era o 15º andar. Claro que ajudo, reafirmou Benedito, ignorando os olhares de choque e nojo de Priscila e Márcio, que assistiam à cena como se presenciassem um crime contra a etiqueta corporativa. Enquanto os dois homens simples caminhavam juntos em direção ao elevador de passageiros, Benedito provava que a verdadeira hierarquia não estava nos andares do prédio, mas na disposição de carregar o fardo do outro. A revelação final estava cada vez mais próxima, e o teste de humanidade estava prestes a entregar seu veredito. Larissa ficou boquiaberta, enquanto os executivos permaneciam paralisados diante daquela cena inusitada que desafiava toda a lógica da corporação Excelência. Benedito, o homem que eles haviam passado 3 dias tentando expulsar como se fosse um estorvo, estava ajudando um funcionário que eles sequer consideravam digno de pisar no saguão principal. Quando as portas do elevador finalmente se fecharam, Roberto explodiu em indignação, sentindo sua autoridade ser pisoteada por um gesto de solidariedade. Isso é o cúmulo! Ele está se achando dono do lugar e transformou nosso saguão em um ponto de encontro social, vociferou ele, enquanto Márcio, nervoso, já preparava o telefone para avisar Priscila sobre o ocorrido. 15 minutos depois, Benedito desceu sozinho, trazendo no semblante uma paz que contrastava com a agitação dos executivos. Joaquim, o entregador, havia ido embora pelo elevador de serviço, mas não antes de apertar a mão de Benedito com lágrimas nos olhos, agradecido por uma gentileza que ninguém mais naquele prédio de vidro havia demonstrado. Satisfeito, perguntou Roberto com um sarcasmo ácido quando o homem se aproximou. Benedito respondeu com uma simplicidade desarmante: muito. Ajudar alguém sempre satisfaz. Leonardo riu, argumentando que ele apenas atrasará o trabalhador, mas Benedito revelou que havia pago um lanche e dado uma gorjeta para compensar o tempo perdido, deixando-os momentaneamente sem palavras. A curiosidade começou a perfurar a couraça de arrogância dos diretores, e Márcio, o primeiro a se recuperar do choque, questionou o motivo de tamanha dedicação aos invisíveis. Benedito tocou levemente a foto no bolso de sua camisa desbotada e, pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas que brilhavam sob as luzes de cristal. Porque minha esposa me ensinou que a verdadeira riqueza está em como tratamos quem não pode nos dar nada em troca, explicou ele. A palavra esposas mudou instantaneamente a percepção do ambiente. De repente, aquele homem misterioso possuía uma história, uma perda e uma humanidade palpável que nenhum terno caro poderia replicar. Larissa, movida por uma curiosidade que agora era genuína e despida de desdém, perguntou sobre ela. Benedito retirou a foto dobrada e revelou o rosto de Helena, uma mulher de sorriso gentil e uniforme branco.
Helena era enfermeira voluntária em hospitais públicos, contou ele, apresentando uma imagem que contrastava brutalmente com o mármore italiano ao redor. Roberto e Leonardo ouviram em silêncio quando ele explicou que ela falecera há alguns meses e que passará a vida cuidando de quem não podia pagar. Nunca acumulou riqueza material, mas era a pessoa mais rica que conheci, afirmou Benedito, instaurando um silêncio de respeito involuntário no saguão. Leonardo, com a voz visivelmente mais suave, perguntou se era por causa dela que ele estava ali. Benedito confirmou, explicando que Helena sempre dizia que o sucesso sem humanidade era o fracasso mais triste que existia. Antes de partir, ela me fez prometer que testaria-se ainda a bondade no coração das pessoas bem-sucedidas, revelou ele, lançando um olhar reflexivo sobre o luxo que o cercava. Márcio, temendo a resposta mas incapaz de não perguntar, questionou o que ele havia descoberto. A resposta de Benedito foi como um soco no estômago de todos. Minha esposa ficaria muito triste com o que encontrei aqui. A atmosfera de reflexão foi abruptamente cortada quando as portas do elevador se abriram e Priscila surgiu como uma tempestade, já informada sobre o incidente da entrega. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, sua voz cortando o ar como uma lâmina fria. Márcio tentou explicar que estavam apenas conversando, mas foi interrompido com rispidez. "Márcio, você deveria ter resolvido isso há 3 dias. Por que esse homem ainda está aqui?" exigiu ela, transbordando uma raiva que Benedito identificou imediatamente como um subproduto do medo de perder o controle e enfrentar verdades desconfortáveis. Benedito manteve o olhar fixo em Priscila e, com uma audácia tranquila, chamou-a apenas pelo primeiro nome. "Priscila, posso fazer uma pergunta?" O uso do nome próprio, sem o título de doutora, foi como jogar gasolina em uma fogueira já alta. "Como ousa me chamar pelo nome? Quem você pensa que é?" gritou ela, indignada. Benedito respondeu com uma sinceridade que a desarmou por um segundo. "Alguém que quer entender por que uma pessoa inteligente como você escolhe tratar outros seres humanos com tanto desprezo." A executiva tentou se defender alegando cansaço e responsabilidades corporativas, mas o confronto de valores estava apenas começando. Quando Priscila afirmou que trabalhava 70 horas por semana e não tinha tempo para qualquer um, Benedito rebateu mencionando que Helena trabalhava 80 horas salvando vidas e ainda encontrava tempo para sorrir. Sua esposa não tinha responsabilidades corporativas, desdenhou Priscila, ao que Benedito respondeu: "Ela tinha responsabilidades humanas, que são maiores que qualquer responsabilidade corporativa." O debate atraiu a atenção de funcionários e clientes, criando um círculo de espectadores que viam a poderosa executiva perder o controle emocional diante de um homem de calça jeans remendada. Sentindo-se acuada, Priscila recorreu às ameaças, prometendo medidas drásticas caso ele voltasse no dia seguinte. "Medidas que vão fazer você se arrepender de ter pisado neste prédio", exclamou ela, aproximando-se com os olhos brilhando de fúria. Benedito, no entanto, enxergou através da máscara de agressividade e viu o desespero de alguém que precisava de carinho, citando novamente um ensinamento de sua falecida esposa. A observação foi tão inesperada e gentil que Priscila ficou sem reação, antes de explodir novamente, acusando de usar a esposa santa para julgá-la. Benedito balançou a cabeça com tristeza, guardando a foto de Helena no bolso como se estivesse encerrando um capítulo doloroso daquela experiência. "Não estou julgando ninguém", disse ele em um tom que carregava uma decepção final e profunda. "Estou apenas descobrindo que Helena estava errada sobre uma coisa." Priscila, no auge de sua irritação e curiosidade, não conseguiu conter a pergunta que encerrou aquele encontro: "O quê?" O silêncio que se seguiu prometia que a revelação do dia seguinte não traria apenas palavras, mas a transformação definitiva de todo o império construído sobre o vidro e o aço da indiferença. Benedito olhou nos olhos de Priscila e a tristeza que emanava dele parecia preencher todo o saguão luxuoso, revelando o peso de uma promessa que chegava ao seu limite. Ela acreditava que toda pessoa tem bondade no coração, que às vezes essa bondade fica escondida, mas sempre existe, disse ele, referindo-se à sua falecida Helena com uma voz embargada. Ele percorreu com o olhar cada rosto que o observava com desdém e completou com uma amargura suave: "Estou começando a achar que ela era otimista demais." Naquele instante, a esperança que o sustentara por 3 dias ruiu, dando lugar à constatação de que o mármore daquelas paredes havia se infiltrado na alma daquelas pessoas.
Priscila, embora sentisse um lampejo estranho de desconforto como se tivesse quebrado algo precioso, rapidamente sufocou qualquer remorso com sua couraça de arrogância. Ótimo! Finalmente está entendendo a realidade. Agora pode ir embora e parar de perder nosso tempo, rebateu ela friamente, acreditando ter vencido o embate. Benedito apenas sussurrou palavras inaudíveis para a foto no bolso e preparou-se para partir, mas parou à porta para lançar seu último aviso: amanhã volto pela última vez. Não para insistir numa conversa que vocês não querem ter, mas para cumprir a última parte da promessa que fiz para Helena. Vou embora para sempre e deixar vocês em paz. A curiosidade de Camila, a única que demonstrara empatia, rompeu o silêncio que se seguiu. Que última parte? Perguntou a jovem assistente. Benedito sorriu com uma melancolia profunda que fez todos se sentirem estranhamente pequenos. Vou dar a vocês uma última chance de descobrir quem realmente sou e por que Helena ficaria tão decepcionada se soubesse como me trataram, declarou ele antes de desaparecer pela porta giratória, deixando para trás um rastro de dúvida que começou a corroer a certeza absoluta dos executivos sobre sua própria superioridade moral. O quarto dia amanheceu sob uma atmosfera de alta tensão, coincidindo com uma reunião de cúpula que trazia clientes e parceiros influentes para o saguão da Corporação Excellence. Quando Benedito entrou, vestindo a mesma camisa xadrez desbotada, o contraste com os ternos de $1000 nunca foi tão gritante. Larissa, ao vê-lo, não chamou a segurança por reflexo, mas avisou Márcio com uma voz que misturava apreensão e respeito. Ele chegou, informou ela ao telefone, observando o homem que agora parecia menos um invasor e mais um juiz silencioso avaliando o destino daquele império. Benedito não pediu para falar com ninguém, ele apenas ficou parado, absorvendo a frieza das interações corporativas ao seu redor. Larissa aproximou-se hesitante, tentando evitar um escândalo diante dos investidores. Senhor Benedito, talvez hoje não seja o melhor dia. Tem uma reunião grande acontecendo, sugeriu ela. O olhar dele, no entanto, era de uma decepção tão profunda que a fez calar-se. Eu sei. Por isso escolhi hoje, respondeu ele com uma calma gélida que sinalizava que o tempo das perguntas suaves havia terminado. Márcio, Roberto e Leonardo surgiram apressados, com o suor frio da ansiedade brotando em suas testas. Senhor? Hoje realmente não pode. Temos clientes VIP aqui. Por favor, compreenda a nossa situação, implorou Márcio em voz baixa. A resposta de Benedito veio como uma chicotada na consciência dos três homens: compreendo perfeitamente. A situação de vocês sempre foi mais importante que a minha dignidade. O impacto da frase foi visível. Roberto olhou em volta, apavorado com a possibilidade de algum cliente importante ouvir aquela acusação direta de maus tratos. Leonardo tentou uma última cartada diplomática, sussurrando que a presença dele poderia prejudicar negócios milionários. Benedito, então, elevou levemente o tom de voz, assumindo uma autoridade que nenhum deles vira até então. Se minha presença incomoda vocês há 4 dias, hoje descobrirão o porquê, afirmou ele. Nesse momento, o destino interveio na forma do Dr. Henrique Moraes, um dos empresários mais respeitados do país, que parou bruscamente ao reconhecer a figura de Benedito no meio do saguão. Desculpe, o senhor me parece familiar. Não nos conhecemos? Perguntou o Dr. Henrique, aproximando-se com genuíno interesse. Benedito manteve a compostura e respondeu com uma naturalidade que fez o coração dos executivos da Excellence disparar: é possível. Trabalho no ramo empresarial há muitos anos. O choque foi imediato. Márcio quase engasgou e os diretores trocaram olhares de puro pânico. O mendigo que eles humilharam estava agora dialogando como igual com um de seus maiores parceiros. Em que área exatamente? Insistiu o Dr. Henrique. Fundação e administração de empresas, respondeu Benedito, lançando um silêncio ensurdecedor sobre o grupo, enquanto Roberto começava a suar frio diante da iminente catástrofe. Antes que a verdade pudesse ser totalmente revelada, Priscila emergiu do elevador, pronta para sufocar o incêndio que via se formar na recepção. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, tentando manter o verniz profissional. Dr. Henrique, sem notar a tensão, comentou que estava conhecendo o colega de área empresarial.
Priscila, movida pelo desespero de manter as aparências, cometeu o erro fatal. Doutor Henrique, este senhor não trabalha em área empresarial nenhuma. Ele é alguém que está perturbando nossa empresa há dias. A testa do empresário se franziu em confusão, sentindo que algo estava muito errado naquela descrição. Priscila tentou contornar a situação alegando ser um problema interno, mas o medo em seus olhos era agora transparente para Benedito. Ele viu ali a ruína de uma liderança baseada apenas na exclusão e na imagem. Com uma elegância final, ele se dirigiu ao visitante. Doutor Henrique, talvez seja melhor o senhor prosseguir com sua reunião. Não quero causar mais constrangimento. O empresário, olhando para Priscila com desconfiança crescente, lançou a pergunta que selaria o destino da corporação Excellency. Que constrangimento! O palco estava montado para a revelação de que Benedito era, na verdade, o acionista majoritário da holding, testando a cultura de sua própria empresa. Priscila sentiu o chão sumir sob seus pés conforme a situação fugia ao seu controle, e algo dentro dela finalmente explodiu em um acesso de fúria cega. Chega! Chega dessa palhaçada! 4 dias aturando essa encenação, gritou ela, sua voz ecoando de forma histérica pelo saguão, fazendo o doutor Henrique recuar um passo, visivelmente chocado. Benedito, mantendo uma calma sobrenatural, tentou alertá-la sobre o espetáculo público que ela estava dando. Priscila, você está se descontrolando na frente de pessoas importantes. A observação apenas serviu para inflamar ainda mais a executiva, que perdeu completamente as estribeiras diante de clientes e subordinados. Quem está se descontrolando aqui é você, 4 dias fingindo ser alguém que não é, disparou ela, enquanto o saguão inteiro parava para assistir ao colapso de uma diretora sênior. Benedito, com uma tristeza profunda nos olhos, rebateu com uma verdade que ninguém queria ouvir: eu nunca fingi ser ninguém. Vocês que decidiram quem eu era sem me perguntar. Para Priscila, a aparência era o único documento de identidade válido, e ela gritou que era óbvio que ele não pertencia àquele ambiente luxuoso, ignorando os olhares horrorizados de Camila e dos empresários presentes. O ápice da humilhação ocorreu quando Priscila, movida por um impulso destrutivo, avistou um balde de água deixado pela equipe de limpeza. Sem medir as consequências para sua carreira ou sua imagem, ela caminhou até o objeto e gritou: quer saber? Já que gosta tanto de ficar aqui, então fica. Em um movimento brusco, ela despejou toda a água gelada sobre a cabeça de Benedito. O som da água atingindo o homem e o chão de mármore foi ensurdecedor dentro do silêncio absoluto que se instalou no prédio. Benedito ficou ali, encharcado e imóvel, enquanto o choque paralisava todos os presentes. Lentamente, com uma dignidade que nenhuma agressão poderia tirar, Benedito pegou um lenço para se secar, agindo como se a água não tivesse atingido sua alma. Obrigado. Estava mesmo precisando me refrescar, disse ele calmamente, deixando Priscila paralisada com o balde vazio nas mãos, percebendo tardiamente a gravidade do seu ato. Ele continuou, mencionando novamente sua falecida esposa. Helena sempre dizia que quando alguém perde o controle dessa forma, é porque está com muito medo no coração. Medo de quê, Priscila? A pergunta, feita com tamanha gentileza após a agressão, foi devastadora para a executiva. Doutor Henrique, agindo com o respeito que faltou à diretoria, aproximou-se e ofereceu seu próprio blazer para Benedito se cobrir. Senhor, tome para se secar. É o mínimo que posso fazer, disse o empresário, lançando um olhar de desprezo profundo para Priscila. Camila também se aproximou com lenços de papel, pedindo desculpas em nome da empresa, mas Benedito apenas observava a cena como quem conclui um experimento social doloroso. Helena sempre acreditou que as pessoas mostram quem realmente são nos momentos de pressão, afirmou ele, olhando para os rostos pálidos ao seu redor. Márcio, percebendo que o navio estava afundando, tentou pedir desculpas em nome de Priscila, alegando que ela passava por um momento difícil. No entanto, Benedito o interrompeu com uma voz carregada de uma autoridade que fez o saguão estremecer: não aceito desculpas. Aceito apenas verdades. Roberto, trêmulo, perguntou de quais verdades ele falava, e Benedito preparou-se para dar a resposta que destruiria as certezas daquelas pessoas. Ele olhou para cada executivo, para cada funcionário e para os clientes constrangidos, preparando o terreno para a revelação final. A verdade sobre quem sou realmente, começou ele,
atraindo todos os olhares para sua figura encharcada, mas imponente. A verdade sobre por que Helena me fez prometer que viria aqui e a verdade sobre o que acontece agora com todos vocês. O doutor Henrique, sentindo a magnitude do que estava prestes a ouvir, perguntou o nome completo daquele homem. Benedito sorriu, não com a tristeza dos dias anteriores, mas com o peso de quem detém as chaves do destino de todos naquele edifício de 40 andares. Benedito Silva Andrade, disse ele pausadamente, permitindo que cada sílaba ecoasse no mármore italiano. Fundador e proprietário da Corporação Excelência. O silêncio que se seguiu foi o som de um mundo desabando. Priscila largou o balde, que caiu com um estrépito metálico, marcando a sentença final de sua trajetória naquela empresa. O nome do dono da holding, o homem que raramente aparecia em público e que todos acreditavam viver em reclusão, acabará de ser proferido pelo um mendigo que eles haviam molhado e insultado. A ironia da situação era insuportável. A corporação que pregava a excelência havia falhado no teste mais básico de humanidade diante de seu próprio criador. Benedito, ainda usando o blazer emprestado pelo Dr. Henrique, olhou para a água que pingava de suas roupas no piso polido, representando cada lágrima de Helena e cada humilhação que ele sofrerá para cumprir sua promessa. Ele não era apenas o dono do prédio e da empresa, ele era o dono da verdade que agora forçaria cada um ali a encarar o próprio reflexo no mármore. Os executivos sentiram o sangue gelar, percebendo que não havia desculpa no mundo capaz de apagar os últimos 4 dias. O cérebro de Priscila se recusava a processar a informação, enquanto a imagem de Benedito Silva Andrade se fundia com a do homem simples que ela tentará destruir. O teste de Helena estava concluído, e o veredito era implacável. Agora, o fundador estava em casa, e a primeira ordem do dia seria uma limpeza que nenhum balde de água ou equipe de serviço poderia realizar. Priscila foi a primeira a reagir, mas sua reação foi quase cômica, se não fosse trágica, enquanto ela olhava para o balde vazio em suas mãos e depois para Benedito, que ainda pingava água sobre o mármore. O choque de realidade parecia insuportável para a executiva, cujas mãos tremiam violentamente ao tentar processar a gravidade do seu ato diante do homem que sustentava todo aquele império. Isso não é possível, ela gaguejou, a voz saindo como um sussurro estrangulado que mal conseguia romper o silêncio sepulcral que havia tomado conta do saguão da Corporação Excelência. Doutor. Henrique deu um passo à frente com os olhos arregalados, repetindo o nome que agora pesava como uma sentença de morte sobre as carreiras dos diretores presentes. Benedito Silva Andrade, o fundador que todos acreditavam ser um mito distante, confirmou sua identidade ao retirar a foto molhada de Helena do bolso da camisa encharcada. Helena sempre dizia que eu deveria conhecer melhor meus próprios funcionários. Aparentemente, eles também deveriam me conhecer melhor, declarou ele, olhando para a imagem borrada da mulher cujo sorriso gentil contrastava brutalmente com a crueldade que ele acabará de presenciar. Márcio sentiu as pernas fraquejarem e precisou segurar-se no balcão da recepção para não desabar no chão polido, percebendo que passará 4 dias humilhando o homem que assinava seu salário. A percepção de que tentará expulsar o próprio patrão, o proprietário de cada tijolo e vidro daquele edifício, deixou-o sem fôlego. Senhor Silva, nós não sabíamos, tentou balbuciar, mas a justificativa soou vazia e patética diante da decepção profunda que emanava de Benedito. Não sabiam? Ou não quiseram saber? Há uma diferença importante entre essas duas coisas, rebateu o fundador com uma serenidade que feria mais que qualquer grito. Roberto e Leonardo estavam em estado de choque absoluto, apoiando-se em colunas de mármore enquanto a cor fugia de seus rostos. Larissa, atrás do balcão, chorava silenciosamente ao perceber que desprezara o homem que garantia o sustento e a saúde de sua família. Roberto, em um último suspiro de negação, perguntou como poderiam provar que ele era realmente quem dizia ser. Benedito, sem dizer uma palavra, caminhou até um painel na parede e apontou para uma foto antiga da primeira sede da empresa, onde um homem jovem, inequivocamente ele, sorria ao lado de Helena. Esta foto foi tirada no primeiro dia de funcionamento da empresa. Helena estava tão orgulhosa, lembrou ele com a voz falha. Camila aproximou-se com as mãos trêmulas, oferecendo lenços de papel enquanto sussurrava um pedido de desculpas carregado de angústia.
Benedito colocou a mão gentilmente no ombro da jovem, reconhecendo nela a única centelha de decência que encontrara em 4 dias de teste. Você foi a única que demonstrou um pingo de humanidade. Helena ficaria orgulhosa de você, afirmou ele, transformando o simples gesto de Camila no maior mérito profissional que alguém poderia receber naquela manhã de revelações devastadoras. O doutor Henrique, ainda processando o horror da situação, questionou se Benedito passará os últimos 4 dias em uma espécie de investigação disfarçada. Descobri quem são realmente as pessoas que comandam minha empresa, completou Benedito. Descobri como tratam funcionários humildes, como julgam pela aparência e como perderam completamente a humanidade que Helena tanto valorizava. Priscila, finalmente encontrando sua voz em meio aos destroços de sua arrogância, soltou um gemido desesperado, perguntando por que ele havia feito aquilo com eles, como se a vítima da situação fosse ela. Benedito olhou para ela com uma tristeza que partia o coração, explicando que tudo fora motivado por uma promessa feita a Helena antes de sua partida. Ele narrou como a esposa passará seus últimos meses em um hospital público, cuidando de outros pacientes mesmo em meio ao seu próprio sofrimento. A história de como Helena levantava da cama para confortar crianças e idosos fez com que lágrimas escorressem pelo rosto de vários funcionários no saguão, tocando um ponto de sensibilidade que o sucesso corporativo havia enterrado profundamente sob camadas de ganância. Ele descreveu a conversa final no hospital, onde Helena o fizera prometer que verificaria se a alma da empresa ainda existia ou se fora consumida pelo poder e pela riqueza. Se disfarça de pessoa simples e vê como te tratam. Se ainda tratarem bem quem não pode dar nada em troca, então a empresa ainda tem alma, recordou Benedito, repetindo as palavras da esposa. Priscila desabou em uma cadeira, o peso da culpa esmagando qualquer resquício de orgulho enquanto admitia que haviam falhado miseravelmente no teste. Falharam completamente, confirmou Benedito, sem raiva, apenas com a melancolia de uma missão frustrada. Márcio, tremendo, perguntou o que aconteceria com eles agora que a verdade estava nua e crua diante de todos os presentes. Benedito revelou que Helena também o fizera prometer uma segunda coisa, que se as pessoas falhassem, ele deveria lhes dar uma segunda chance. Segundas chances são o que nos torna humanos, explicou ele, provocando um lampejo de esperança nos olhos de Roberto. No entanto, o fundador foi rápido em esclarecer que tal oportunidade não seria dada de graça, mas precisaria ser conquistada através de uma mudança real e profunda de caráter. Leonardo, ainda pálido mas agora com uma determinação crescente, perguntou o que deveriam fazer primeiro para começar o longo caminho da redenção. Benedito olhou diretamente para Priscila, que ainda estava encolhida e molhada pela própria fúria, e para os outros executivos que aguardavam seu veredito final. O primeiro passo para recuperar a alma desta empresa é aprender a pedir perdão, não ao dono, mas ao ser humano que vocês escolheram não ver, declarou ele, sinalizando que a verdadeira transformação da corporação Excellence estava apenas começando. Benedito, com a água ainda escorrendo por seu rosto, olhou para os executivos com uma clareza que nenhuma linha de código ou gráfico de lucros poderia expressar. Precisam entender que o que fizeram comigo não foi apenas desrespeito pessoal, foi desrespeito aos valores que Helena e eu usamos para construir esta empresa, declarou ele. Priscila, sentindo o peso insuportável de suas ações, levantou-se lentamente enquanto as lágrimas lavavam a maquiagem impecável. Senhor Silva, eu não tenho palavras para o que fiz. Jogar água no senhor. Deus do céu, o que eu fiz? Gaguejou ela, em um estado de choque que humanizava sua figura anteriormente gélida. A resposta de Benedito veio sem o rancor que todos esperavam, mas com a sabedoria de quem já havia enfrentado dores muito maiores que uma humilhação pública. Você perdeu o controle. Acontece com todos nós. A questão é, o que fazemos depois que perdemos o controle? Questionou ele suavemente. Priscila, em um ato de entrega total, jurou pela memória de Helena que mudaria completamente. A menção à falecida esposa do fundador abriu espaço para que Camila fizesse a pergunta que todos guardavam no peito. Senhor Silva, posso perguntar como Dona Helena era como pessoa? O rosto de Benedito se iluminou, transformando o cansaço em uma aura de reverência. Helena era luz pura. Trabalhava 16 horas por dia no hospital e chegava em casa feliz porque havia ajudado alguém. Nunca julgou ninguém pela aparência, via apenas seres humanos que precisavam de cuidado, relembrou ele.
Doutor Henrique, ainda perplexo com a metodologia do amigo, questionou por que ele escolhera o disfarce. Porque Helena me ensinou que o verdadeiro caráter das pessoas só aparece quando elas acham que podem agir sem consequências, respondeu Benedito, revelando a essência de seu teste de 4 dias. Márcio, Roberto e Leonardo sentiam-se como se estivessem diante de um espelho que refletia suas partes mais feias. Senhor Silva, durante estes 4 dias eu o tratei como lixo, confessou Márcio, a culpa estampada em cada linha de seu rosto. Benedito não negou a afirmação, mas expandiu a dor daquela verdade. Não foi o desrespeito comigo que me entristeceu. Foi perceber que, se tratam assim uma pessoa que acham ser humilde, provavelmente tratam mal muitas outras pessoas todos os dias, faxineiros, entregadores e seguranças. A revelação de que a cultura da empresa estava doente foi seguida pela apresentação de um documento molhado, mas sagrado para o fundador. Este é o testamento empresarial que Helena me ajudou a escrever antes de partir. Nele, eu determino o futuro da Corporação Excellence, baseado no resultado do teste que prometi fazer, anunciou Benedito. O pânico voltou a dominar os executivos, mas ele logo acalmou os ânimos ao mencionar um adendo especial, um plano de redenção para o caso de haver arrependimento genuíno e vontade real de mudança. O plano é transformar a Corporação Excellence na primeira empresa do país verdadeiramente humana, onde cada funcionário, do CEO ao faxineiro, seja tratado com igual dignidade, explicou Benedito, despertando um brilho de esperança nos olhos de Camila. A jovem assistente perguntou se eles poderiam fazer parte dessa revolução, e o fundador deixou claro que tudo dependeria da prova contínua de que haviam aprendido a lição. Para validar sua identidade de uma vez por todas, ele dirigiu-se ao painel da recepção e digitou o código ultrassecreto, Bailena 2024. Amor. O sistema respondeu com um sonoro bem-vindo, Sr. Benedito Silva Andrade. Acesso total autorizado, fazendo Márcio quase desmaiar. A notícia correu os corredores como pólvora, trazendo para o saguão funcionários como Edson da Limpeza e Francisca da Copa. O contraste de reações era gritante. Enquanto os diretores tremiam de medo, os funcionários mais humildes choravam de emoção. Senhor Benedito, eu sabia que tinha algo especial no senhor, disse Edson, lembrando-se de como o estranho havia ajudado o entregador no dia anterior. Benedito então compartilhou o momento exato em que a semente daquele teste foi plantada. No 10º aniversário da empresa, enquanto ele comemorava lucros recordes, Helena recebeu o diagnóstico de sua doença e lançou o desafio. A empresa cresceu, mas será que cresceu para o lado certo? Ela perguntou se ele ainda se lembrava de que atrás de cada número existiam famílias, sonhos e medos. O silêncio no saguão tornou-se absoluto quando ele revelou que Helena escrevera 2 cartas, uma para o sucesso do teste e outra, caso falhassem, pedindo para fechar a empresa. Helena dizia que empresa sem alma não merece existir, sentenciou Benedito, causando um impacto brutal nos presentes. A ideia de que a gigante Excellence poderia deixar de existir por falta de humanidade era um conceito que nenhum daqueles executivos jamais havia considerado. Priscila, desesperada, implorou por uma chance de provar que aprenderá a lição, reconhecendo que seu cargo e salário não valiam nada se ela não conseguisse tratar as pessoas com a dignidade básica que Helena tanto pregava. Benedito Silva Andrade olhou para o futuro daquela empresa através das gotas de água que ainda caíam de sua camisa. Ele não viu apenas executivos arrependidos, mas a oportunidade de honrar o legado de sua esposa. A transformação estava começando, e a primeira lição estava gravada no mármore molhado do saguão. O valor de um homem nunca deve ser medido pelo tecido de sua roupa, mas pela profundidade de sua compaixão. Helena, com certeza, estaria sorrindo ao ver que, mesmo através da água gelada, a bondade finalmente começava a brotar naqueles corações. Benedito olhou para os rostos à sua frente e viu que a arrogância fora substituída por uma vulnerabilidade crua. Márcio aproximou-se com os ombros caídos, confessando que seu comportamento fora fruto de uma ignorância cega, enquanto Roberto e Leonardo imploravam por perdão, mencionando que a memória de Helena merecia uma segunda chance. Helena acreditava em segundas chances, em terceiras, em quartas. Todo ser humano pode mudar, disse Benedito, sentindo que o solo fértil para a transformação finalmente surgira. Ele retirou um envelope lacrado do bolso, a terceira carta, destinada àqueles que demonstrassem um arrependimento genuíno.
O fundador explicou que o plano contido naquela carta visava transformar a Corporação Excellence na primeira empresa verdadeiramente humana do país, onde a dignidade precederia o lucro. Edson, o funcionário da limpeza, comentou que o problema sempre estivera na gestão, e Benedito concordou, reforçando que o sucesso se mede pela forma como tratamos quem está abaixo na hierarquia. Vou abrir a terceira carta, mas preciso ter certeza de que entendem o que significa mudar de verdade. Se voltarem a ser quem eram, estarei traindo a memória dela, alertou ele, recebendo um coro de afirmações sinceras. Com as mãos ainda trêmulas, Benedito rompeu o lacre do envelope úmido e começou a ler as palavras delicadas de sua esposa. Meu querido Benedito, se você está lendo esta carta, significa que as pessoas falharam no teste, mas demonstraram arrependimento verdadeiro. Isso me enche de esperança, leu ele, com a voz embargada. O saguão tornou-se um templo de silêncio absoluto, onde executivos e auxiliares se uniam na mesma expectativa, ouvindo que o importante não era nunca errar, mas aprender com as falhas para se tornar alguém melhor. O plano de Helena era detalhado e revolucionário para o mundo corporativo. O primeiro passo era o programa Dignidade, garantindo tratamento igualitário a todos. Haverá um café da manhã mensal onde todos comem na mesma mesa e conversam como iguais, continuou Benedito. O segundo ponto causou espanto, o Dia da Humanidade, onde, uma vez por mês, os executivos assumiriam funções de base, como limpeza e recepção. Roberto e Leonardo trocaram olhares, percebendo que a lição de humildade seria agora uma prática constante em suas rotinas. A generosidade de Helena estendia-se ao Fundo Helena, que destinaria parte dos lucros para auxiliar funcionários em dificuldades financeiras, custeando tratamentos e educação. O quarto ponto era a regra de ouro. Antes de qualquer decisão, todos deveriam se perguntar se estavam tratando o outro como gostariam de ser tratados. Sucesso sem humanidade é o fracasso mais triste que existe, dizia o fim da carta, que pedia ainda a criação de um memorial no saguão, não para exaltar a figura de Helena, mas para servir de lembrete diário daqueles valores. Priscila, profundamente tocada, foi a primeira a se comprometer publicamente com cada item do plano. Quando joguei aquela água no senhor, não estava agredindo apenas uma pessoa. Estava cuspindo no rosto de todos os valores que Dona Helena defendeu. E isso me enoja profundamente, confessou ela, limpando as lágrimas. Márcio e Roberto também se manifestaram, reconhecendo que roupas não fazem a pessoa e que cada ser humano merece, no mínimo, um gesto de respeito. Leonardo, pensando em seus filhos, prometeu ser o exemplo de caráter que eles mereciam. 3 meses depois, a Corporação Excellence era um lugar irreconhecível, onde o Memorial Helena ocupava o centro do saguão com a estátua de uma enfermeira sorridente. O programa Dignidade eliminara as barreiras invisíveis entre os andares, e o Dia da Humanidade tornará-se o evento mais esperado, promovendo uma empatia real entre as equipes. A água que joguei em Benedito tornou-se o símbolo da minha própria transformação, costumava dizer Priscila, que agora conhecia cada funcionário pelo nome e demonstrava uma liderança pautada pelo cuidado e pela escuta ativa. Márcio liderava projetos sociais, Roberto gerenciava bolsas de estudo e Leonardo focava em promoções baseadas em caráter. Camila, por sua coragem no momento mais crítico, fora promovida a diretora de Relações Humanas, garantindo que a semente de Helena continuasse a dar frutos. A história da empresa espalhou-se, tornando-se um caso de estudo em universidades e inspirando outras corporações a buscarem um modelo de gestão mais humanizado, provando que a alma de um negócio é o seu maior ativo. 1 ano após o teste, Benedito encontrou-se com o Dr. Henrique diante da estátua de bronze. O empresário elogiou a mudança extraordinária, mas Benedito atribuiu todo o mérito a Helena. Não fui eu. Foi ela quem plantou uma semente de bondade que está florescendo. E os funcionários que me humilharam tornaram-se meus melhores colaboradores, porque quem aprende com os erros torna-se mais forte do que quem nunca errou, refletiu ele, vendo Priscila se aproximar com relatórios que indicavam um sucesso financeiro nunca antes visto. Os números mostravam que a produtividade aumentara 40% e a satisfação dos funcionários atingira recordes históricos. Sabe por quê? Porque quando as pessoas se sentem valorizadas, dão o melhor de si, afirmou Priscila com um sorriso sincero. Benedito olhou para a estátua de sua esposa com um carinho infinito, sentindo que a missão fora cumprida. Helena sempre dizia que a humanidade não é inimiga do sucesso,
Ela é o único caminho para o sucesso verdadeiro, concluiu ele, enquanto o sol da tarde iluminava o saguão, refletindo não mais o brilho frio do ouro, mas o calor humano de uma empresa que finalmente encontrara sua alma.